Salve, salve nação! Tô feliz, hein, galera? Tô feliz demais com essa notícia que saiu hoje. Lucas Paquetá acertado com o Flamengo. Só falta agora o West Ham liberar o jogador. Temos aqui esse corte do programa Seleção Sport TV, do canal Sport TV. Vamos ver agora a repercussão que eles acham dessa volta do Lucas Paquetá ao mais querido do mundo, o nosso Mengão. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. As imagens são do canal Sport TV, link na descrição como créditos. Vamos lá. As informações do Flamengo pra gente, então, reapresentação do time principal na segunda-feira e provável estreia ainda, de repente, com time misto, como a Ana nos falou, lá no dia 21, diante do Vasco. Mas antes da gente falar um pouquinho de sub-20, essa garotada que entrou em campo, eu quero repercutir com vocês esse sim do Lucas Paquetá pro Flamengo. O que vocês acham desse jogador? Ele chegaria nesse time tão encaixado para ser titular? Não. E se isso se concretizar, o quão importante pode ser a vinda dele de novo aqui para o Brasil? Então, para mim é outro nível, é um jogador de outro nível. Ele chega assim para ser titular, por mais que o Flamengo tenha vários jogadores desse chamado outro nível, alguns deles sejam reservas, mas até pelo momento de carreira que ele vive, ele nessa temporada melhorou de novo, né? Voltou a não está ainda no nível que esteve quando o Manchester City queria contratá-lo, mas melhorou. E faz várias funções, cara. Paquetá joga de meia central, joga de meia partindo de um dos lados, joga de segundo volante. Joga muito. É totalmente identificado com o clube. Acho que esse sim quer dizer mais do potencial de pagamento de salário que o Flamengo pode ter, sabe? A parte técnica dessa contratação, para mim, ela é indiscutível. É indiscutível. O que mais me chama a atenção é o potencial de pagamento de salário que o Flamengo vai ter. Porque, assim, é um jogador que é valorizado na liga mais cara do mundo. Titular da Seleção Brasileira. Titular, pode ser um titular, ele já foi na Copa do Mundo. Assim, não é qualquer salário que você vai fazer um cara desse dizer um sim pra você, mesmo estando ele num momento ali de recuperação na carreira. É impressionante. Se o patamar foi esse de busca, de reforço, o torcedor do Flamengo pode ficar bem animado. É um jogador de 28 anos de idade. Você falar em 40 milhões de euros... É a idade do Gerson, né? 40 milhões de euros para um jogador como esse, como preço de retorno para o Brasil, é uma loucura. Assim. Eu não imaginava que o futebol brasileiro fosse capaz de fazer isso. É uma prova de força do Flamengo. Mas daí eu estava fazendo um exercício mental ainda há pouco aqui. O Paquetá joga onde? Ele joga de Jorginho? Não. Ele joga de Arrascaeta? Joga de Carrascal. Joga de Carrascal. Ele joga de Carrascal. Nesse time ele joga de Carrascal. Você começa a discutir onde é que ele joga de quê nesse time do Flamengo. Você vê que é um luxo, realmente. Não é um luxo desnecessário, o Flamengo é capaz de fazer isso. O Flamengo tem capacidade financeira, se o dinheiro é seu, desfrute, né? E se o Flamengo é capaz de ter um jogador desse nível, pagar por ele e escolher onde vai colocar, como vai colocar, tirar outros de excelente valor, maravilha. Mas é de cair o queixo, sem dúvida nenhuma. É uma diferença para o resto do mercado que assusta o mercado. E eu fico olhando um pouco também do lado do atleta, né? Porque o Paquetá, ele vai para a Inglaterra. Claro que você melhorar o West Ham é uma coisa muito legal para a tua carreira, mas podendo jogar num outro time com outro potencial para disputar outras coisas. E aí acontece tudo o que aconteceu na carreira dele, nesses 2 anos. A possibilidade de ir para o Manchester City. Deu tudo errado. Volta para continua e da forma como ele foi tratado, eu acho que tudo isso pesa muito na decisão de um jogador que está há 6 meses de disputar uma Copa do Mundo, foi titular da Seleção Brasileira e sabe que voltar para o Brasil hoje é quase você carimbar a sua volta para a Seleção Brasileira, né? Assim, a gente viu isso nos últimos anos, até com o Ancelotti até um pouco menos, mas ainda assim é muito importante jogadores que atuam aqui no futebol, né? A se considerar o nível de enfrentamento que nós temos aqui no nosso cenário. Mas eu olho muito do ponto de vista do jogador. Tem a questão salarial, óbvio, é muito bom você receber, se valorizar para voltar ao seu país, mas eu acho também individualmente o Paquetá, acho que eles talvez pudesse ir para um outro clube e ele opta por voltar para o Brasil, porque, foi muito pesado o que aconteceu com ele nesses últimos anos, assim, eu acho que tá na hora dele, imagino, tá? Tô falando bem de achismo mesmo. Acho que ele se sentiu um pouco abraçado, né? Acho que esse é o momento de carreira, porque é um jogador de 28 anos, com o potencial que ele tem, voltar para o Brasil, não que seja demérito, não é isso, mas é porque realmente a gente
via para o Paquetá outras possibilidades, como quase aconteceu quando ele teve interesse para deixar o West Ham. Ele é titular do West Ham. Vocês têm que entender que o Flamengo, aqui na América do Sul, é um clube europeu na América do Sul. Ele tem potencial. O West Ham luta contra rebaixamento na Liga Inglesa nesse momento. Se você pegar notas dele, eu estava puxando notas de SofaScore dele aqui, dos 10 últimos jogos, ele não tem nenhuma nota boa, não tem nenhuma nota acima de 7, todas as notas são abaixo de 7, fruto de um coletivo que não funciona e de um time que não está andando também, né? O mapa de movimentação dele está sempre muito mais pelos lados do campo, ele não é aquele jogador mais centralizado que a gente chegou a ver no Flamengo, e lembra dele dos tempos de menino, ele volta muito diferente, maduro, mas a gente acompanhou, primeiro porque ele está toda hora em alto nível, mas principalmente porque em seleção brasileira, quando foi preciso colocar ele um pouco mais por dentro, ele jogou, quando é necessário colocar ele como um 8 para dar apoio, ele joga, ele é tão versátil... Muito moderno, né? Que você contrata ele sem preocupação. O Paquetá no Flamengo, Lino, antes de sair do Flamengo, ele jogou de segundo homem de meio campo com o Barbieri, jogou de falso 9 com o Reinaldo Rueda, jogou de ponta, né, entre aspas, um jogador que parte do lado, mas como um meia falso vem para dentro, jogou de 10 e na Europa é a mesma coisa, na seleção brasileira é a mesma coisa. Antes do Vinícius Júnior se tornar titular com o Tite, o jogador do lado esquerdo da seleção era o Paquetá, numa dinâmica diferente. Ele não era o cara de esperar a bola aberta e ir para o enfrentamento individual. Ele é o cara que circulava para dentro e se somava ao setor de construção do time. Pode jogar em qualquer função ali, cara. Você pode usar o Paquetá como um coringa do time. Pô, quem é que tá fora hoje? O Arrascaeta tá fora? Vai jogar lá. Quem é que tá fora hoje? O Carrascal? Vai jogar lá. Quem é que tá fora? O segundo volante? Se é um time que vai enfrentar o Flamengo no Maracanã mais fechado, bota o Paquetá de 8, que ele de frente pro jogo, ele enxerga bem pra caramba, tem um passe bom. E assim, além dessa capacidade técnica, é um jogador que não dá migué sem a bola. Isso. Defensivamente ajuda, se tiver que subir marcação, sobe, se tiver que recuar pra marcar, ele vem fazer. É um tipo de torcedor que a torcida do Flamengo gosta muito desse tipo de torcedor. Ele é muito identificado, né? Até pela irreverência fora do gramado, a forma como comemora os gols. Foi uma coisa assim quase que imediata. Assim que ele foi revelado pelo Flamengo, a torcida, num primeiro momento, já gostou muito dele. E acabou ficando muito pouco tempo pelo talento que tinha. Ninguém tira hoje o Arrascaeta do time do Flamengo, é fato. O Arrascaeta é um jogador insuperável dentro do elenco. Assim, é aquele jogador que você não tem nível técnico hoje no mercado para poder achar um outro jogador igual. Mas também se administra muito bem fisicamente o Arrascaeta e até isso é legal. Para tudo. Deixa eu arrumar aqui a nossa telinha para não dar BO, não dar problemas, direitos autorais. Vamos lá. Pensar no Paquetá, né? E fez isso dentro da temporada muito bem, o Arrascaeta, depois da cirurgia, fez uma temporada impecável e é preciso contar com ele. Mas é claro também que o Flamengo já há um bom tempo, o Carrascal chegou a ser esse jogador, vem buscando um cara para ser opção ao Arrascaeta. Sim, verdade. sim. O Flamengo precisa de um cara porque o Arrascaeta não é para sempre. O Arrascaeta, se você usar demais dentro da temporada, ele não vai te entregar esse alto nível o tempo inteiro porque não vai segurar fisicamente. Então, não é para o lugar do Arrascaeta, o Paquetá, mas ter alguém que possa ocupar em alto nível o lugar do Arrascaeta é muito bom para o Flamengo. É isso. É interessante essa versatilidade do Lucas Paquetá e o que ele pode trazer a equipe atuando em várias partes ali do meio campo para frente, tendo essa possibilidade ali para o Filipe Luiz nessa temporada que é de um calendário muito apertado para o Flamengo. A gente já está vendo que esse jogo que teve no fim de semana, estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, foi justamente um jogo adiantado da 5ª rodada. A gente sabe que foi com um time sub-20, não é uma questão, o elenco principal se apresenta na segunda-feira, mas é isso, nesse calendário tão apertado, ter esse jogador que eventualmente consegue preservar um pouquinho o Arrascaeta, eu acho que não vai, tá? O Arrascaeta vai estar sempre que puder, mas numa fisiologia que te alerta sobre, esse cara pode estourar, segura um pouquinho, daqui a pouco o Lucas Paquetá é esse cara que entrega qualidade e que pode estar em outros lugares do time. Vou dar um exemplo aqui. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro e já era algo definido no início da temporada que a Copa do Brasil seria colocado como a terceira prioridade quando as principais competições começariam. E isso aconteceu. Os 2 jogos contra o Atlético Mineiro, o Flamengo entrou com equipes bem alternativas, seja no Maracanã, seja na Arena. Inclusive venceu na Arena e depois perdeu nos pênaltis. Em episódios assim, você ter mais um jogador com capacidade criativa, com esse nível técnico ali no setor ofensivo, te dá um lastro para você também ter mais força numa terceira via. Que eu não sei o que vai ser definido esse ano. Se de novo a Copa do Brasil seria a terceira via do Flamengo.
E acho que a tendência do Flamengo é essa, cara. Se você olha os movimentos que têm sido feitos, vamos lá. Quem o Flamengo se interessou? Gabriel Brazão pro gol. Marcos Antônio pro meio-campo. Esses caras seriam titulares do Flamengo hoje? Não. É mais composição de elenco. Exatamente. Mas é uma composição de elenco que você pode rodar e o nível não vai cair, não, cara. O nível você vai ter... Às vezes até você vai ter um jogador com uma característica diferente. Por exemplo, quem é um volante que entrega mais ofensivamente? Pulgar ou Marcos Antônio? Marcos Antônio. Capacidade de passe, visão de jogo, gerir no meio-campo. Você imagina Jorginho e Marcos Antônio jogando contra um time fechado no Maracanã. Os dois recebendo a bola de frente, podendo balançar o adversário de um lado para o outro. Arrascaeta e esconder a intenção de passe. Arrascaeta e Paquetá um pouco mais à frente. Jogadores que desequilibram pelos lados. Seja lateral, seja ponta. Então, eu acho que o Felipe Luiz também está querendo tirar um pouco o jogo dos pontas. Fazer um jogo um pouco mais intenso, assim. Ele não joga com aqueles pontas tradicionais, como a gente via há alguns anos aqui no futebol brasileiro. Mas eu acho que ele está querendo trazer um pouco mais de dinamismo para esses jogadores que atuam pelos lados. E o Paquetá pode servir muito bem nisso. Sim. Eu não tinha pensado nessa possibilidade para ele. O Carrascal, né, ele joga a reta final toda. Ele, inclusive, ganha a posição titular como um jogador que parte do lado do campo. Isso aí. Né? A gente olha ali o time base que jogou, o time da final da Libertadores, por exemplo. Ele joga pelo lado direito, inclusive é um dos caras que consegue desequilibrar o sistema defensivo do Palmeiras ali, pela movimentação que ele tem. Parte da direita, mas tem liberdade para ir pro lado esquerdo, para circular nas costas dos volantes, gera dúvida no lateral. O Paquetá sabe fazer isso, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito. Bom, gente, deixa eu dizer para vocês, o Flamengo tem nesse começo de temporada também, muito por isso, tá iniciando 2026 com a sua equipe sub-20, a Supercopa. E esse jogo a CBF divulgou já a data, vai ser no dia 1º de fevereiro, jogo contra o Corinthians a partir das 4 da tarde. Então, esse compromisso aí do Cariocão já é com os guris. Eu digo guris, né? Eu sei que aqui no Rio é a garotada, molecada da base. A gente já tá vendo os melhores momentos desse jogo. Foi 1-1, o jogo terminou empatado, a Portuguesa saiu na frente, o Flamengo conseguiu descontar só lá no finalzinho, nos acréscimos, aos 49 do segundo tempo. O que vocês acharam dessa gurizada aí em campo, gente? A gente olha um pouquinho para a média de idade, eles têm, os guris do Flamengo, em torno de 18 anos e meio. Quando a gente olha a média de idade da Portuguesa, é lá na casa dos 29 anos, tem uma diferença muito grande. E o que isso talvez possa dizer também do que a gente viu nessa partida? Eu acho assim, Kelly, o Flamengo ele poderia até ter vencido o jogo ontem. Ele, na minha opinião, produziu mais do que a Portuguesa. A gente está vendo até um gol anulado da Portuguesa. Mas se a gente computar o jogo inteiro, para mim é um jogo de maior produção do Flamengo e de muita precipitação para finalizar, o que tem a ver com a idade também. Ansiedade. O jogador que perdeu as principais oportunidades, inclusive o Alacian, começa muito bem ano passado a temporada, tem uma queda de produção, fica em xeque com a torcida e ganha essa oportunidade. E é natural que no primeiro jogo de temporada ele ficasse nervoso na hora de concluir a gol. Perdeu 2 oportunidades claríssimas para conseguir balançar a rede. Gostei muito do Douglas, o ponta que canhotinho joga pelo lado direito. Douglas Telles. Exatamente. Muito bom. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Tinha entrado bem já em partidas no ano passado, fez um gol contra o Sport lá na Arena de Pernambuco, fez gol contra o Mirassol, se eu não estou enganado também. Mas é assim... Iago, zagueiro também, bom jogador. Aliás, o Iago, ele, pra mim, merece receber oportunidade. Concordo. Mais até do que o João Vitor, que jogou ano passado. O João Vitor é bom zagueiro, ele deve ser emprestado pelo Flamengo, mas eu acho o Iago um zagueiro mais pronto, um zagueiro mais completo que o João Vitor nesse momento. Não só pelo gol que ele fez ontem, mas pelo que eu andei vendo dele no time sub-20. Foi importante para a conquista do Mundial, por exemplo, contra o Barcelona no Maracanã. Acho que o Flamengo ele vai sofrer nesses jogos de time sub-20, porque é natural. A gente está comparando aí os 2 gols, né, do Iago. Nossa, acidente. A gente teve no Intercontinental sub-20 contra o Barcelona e agora no Carioca contra a Portuguesa. Então chamou a atenção que foram lances parecidos, foram ele gols foi muito artilheiro do parecidos. time, assim, como zagueiro, um zagueiro artilheiro, né? Ele tá acostumado com essa jogada. Agora, o que eu achei ontem, comentando o jogo, o time do Flamengo é um time muito entrosado, né? Os garotos são muito entrosados, eles jogam muito próximos, né? Então, sempre um buscando o outro. Acho que o gramado acabou influenciando um pouco, a bola estava travando um pouco, assim, não estava fluindo tão bem. Tentou até se resolver ali um pouco com a irrigação, mas... mas não ajudou. Assim, teve até uma corrida do Alacian que ele travou a passada, numa sequência o Douglas Telles também travou e acabou até sendo substituído depois. E eu acho que uma outra questão, o Coutinho já falou bem sobre essa questão da ansiedade para finalização, mas eu acho que o que
dá para pensar do trabalho do Bruno Pivetti daqui para frente, com esse time, né, aproveitando esses 4 jogos iniciais, eu acho que é melhorar um pouco o modelo de jogo no último terço do campo. Ai, galera, já pensou, cara? Lucas Paquetá voltando pro Mengão? Ele quer, já falou sim para o Flamengo, já aceitou tempo de contrato, salário, tudo certo entre jogador e clube. Agora falta o West Ham liberar, né, galera? Que é a parte mais complicada, né? Tomara que dê certo esse negócio, cara. Comente aqui o que você acha do Lucas Paquetá. Você quer ele de volta? Meu Deus do céu, já pensou, cara? Vou trazer aqui essa matéria do GE, dando os créditos aqui para o site GE. Flamengo recebe sim de Lucas Paquetá e busca acordo com West Ham. Diretoria rubro-negra se acerta com o jogador, mas negociação com o clube inglês é difícil. E é mesmo, né, cara? Eles estão lutando para não serem rebaixados no campeonato inglês. E eles precisam muito do Lucas Paquetá. Então, por isso, se torna mais difícil. Bem, vamos lá. Dando os créditos aqui para o GE. O Flamengo acertou termos com Lucas Paquetá e recebeu um sim para um retorno ao Ninho do Urubu. O clube agora precisa chegar a um acordo com o West Ham da Inglaterra. É uma vontade de Paquetá que o negócio se concretize e ele pediu para ser deixado de fora da partida contra o QPR pela FA Cup. A informação dada inicialmente pelo jornal inglês The Guardian, o GE apurou que, apesar do avanço inicial com o jogador, a diretoria rubro-negra tem cautela por considerar a transação cara e projetar que o West Ham não liberará facilmente. A negociação está longe de ser considerada encaminhada. Tá aqui o Lucas Paquetá, né, no West Ham. Aos 28 anos, o brasileiro é titular absoluto da equipe inglesa e é ainda mais valorizado pelas convocações constantes da seleção brasileira. Nesta temporada, ele disputou 18 partidas da Premier League, o campeonato inglês, e da Copa da Liga Inglesa, todas como titular. O meia perdeu apenas 4 partidas do West Ham na temporada. Ou seja, galera, vem jogando quase que sempre, né? Só perdeu 4 partidas. Além da importância técnica para a equipe de Londres, Paquetá tem mercado na Europa. Nos últimos tempos, o jogador recebeu propostas do City e do Aston Villa, ambos da elite do futebol da Liga Inglesa, né? O meia, no entanto, já manifestou publicamente a vontade de voltar ao Flamengo. Em entrevista ao GE, em novembro de 2025, Paquetá afirmou que conversou com o clube rubro-negro em 2 oportunidades nos últimos tempos. Ainda durante a gestão do ex-presidente Rodolfo Landim, o jogador recebeu uma proposta, mas recusou por ainda estar envolvido na acusação que ele teve envolvimento em esquema de apostas. Depois, já sob a gestão de BAP, o meia revelou que conversou com Felipe Luiz e tentou o retorno, mas esbarrou no jogo duro do West Ham. Paquetá é cria do Flamengo, todo mundo sabe. Nós adoramos ele. Paquetá é cria do Flamengo que negociou com o Milan em 2018. O brasileiro deixou a Itália após 2 temporadas, sem o mesmo destaque, e foi para o Lyon, onde evoluiu e chamou a atenção da Premier League. Ele está no West Ham desde 2022. Na época, o clube inglês pagou quase 62 milhões de euros, 309 milhões de reais na cotação daquela época. Esse foi o valor para tirá-lo lá do Lyon, da França. Muito bem, galera, estou otimista, porém sei que é difícil a negociação, porque o clube inglês, West Ham, está lutando para não ser rebaixado. E isso daí vai dificultar a saída do jogador lá da Inglaterra. Valeu? Tamo juntos, tomara que dê tudo certo. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Saudações e fui!